Eu saúdo a todos nessa noite com a paz do Senhor. Hoje é terça-feira. Vamos falar hoje de diversos assuntos, sempre na mesma linha, né? Para que a gente nunca se desligue da real vontade de Deus. Sempre digo aqui que o que eu falo não agrada muito a ninguém, nem mesmo os que estão próximos. Mas o que eu falo dentro da palavra. Não estou aqui para dizer nada bonitinho, porque não tem mais nem tempo para isso. O que eu tenho é uma obrigação de fazer o que eu faço da maneira que eu faço. Porque assim é que Deus me designou. E também te designou a fazer a obra dele na realidade dele, não na realidade sua. E nem eu posso também fazer nada segundo o meu nariz. Nem sempre você vai agradar por fazer a vontade de Deus do jeito que é para ser feito. Nem sempre. Às vezes você vai estar sozinho. A maioria não vai estar concordando contigo. Pessoas próximas, pessoas que mal te conhecem. Esse é o preço. Mas se Deus até então te designou para fazer isso, faça parte que ninguém quer fazer. Ou praticamente ninguém. Que são, hoje em dia, o que mais a gente vê é a palavra sendo manipulada em benefício em benefício próprio, e também muitas vezes a palavra ela é usada maliciosamente ou com um alvo específico a qual o homem determina. Palavras estas que vão de encontro com os nossos egos e não nunca de encontro com as nossas necessidades. Há muitas pessoas assim hoje, manipulando a palavra do jeito que eles querem. Mas o Senhor ainda nos informa que Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, não tem o justo como culpado, e nem o culpado como justo. É essa grande diferença que Deus faz. Deus ainda é Deus, e Ele requer de cada um de nós um posicionamento positivo com relação às coisas dele. E muitas vezes nós confundimos tudo e trazemos para nós toda a glória, sendo que toda a glória é dele. Não é para nós. A glória um dia sim vai ser refletida na nossa alma, na nossa vida, mas lá no céu. Mesmo assim, lá no céu, tu nunca e nem eu teremos nem de perto e nem de longe o poder único e soberano sobre todos nós. A Bíblia diz que lá no céu seremos tratados de igual para igual. Sairemos até então da situação que a gente vive, nessa realidade tão nua e crua que é a realidade do mundo. Aonde quem tem a boca maior pode engolir o outro. Aonde trabalhamos muitas vezes com falsidade. Muitas vezes trabalhamos com duas caras. E Deus não tem nada de bom para quem tem duas caras. Temos que ter um objetivo, ter um caráter alinhado com a presença de Deus. E jamais distorcemos aquilo que Deus está mandando falar. Temos que falar a verdade de Cristo e não a nossa. Porque a nossa ela oscila. Podemos estar hoje aqui proclamando a palavra, alegrando os corações daqueles que precisam se alimentar desta palavra, e amanhã posso estar fazendo tudo ao contrário. Mas Cristo não, a Bíblia diz que Cristo é o mesmo, tanto hoje como amanhã. Ele nunca mudou. Ele ainda é o Rei da Glória. E ninguém vai tirar a coroa que tem sobre ele. Muitas vezes os nossos objetivos dentro da igreja é totalmente diferenciado daquilo que Deus quer. Mas Deus ainda tem pessoas na face dessa terra que não se limitam de maneira nenhuma
a atravessar na frente de Deus. Estão sempre à disposição de Deus, ouvindo o comando de Deus. E ali, assim, sucessivamente, ele pratica tudo que Deus requer dele. Lembre bem quem é você. Tu és um vaso a qual Deus usa. Dê lugar a Deus e Deus tudo fará notório na tua vida. Talvez ninguém te reconheça, ou talvez você vai ter muito mais inimigo do que eu. Mas Jesus também teve inimigo. O povo de Deus sempre teve. Apesar de uma grande maioria hoje, não são poucos, que querem que a palavra seja sempre de consolo. E a palavra nem sempre é consolo, muitas vezes a palavra ela é açoite. Mas a igreja em si não quer mais isso, não aceita mais isso. Hoje eu tenho que ter um palavreado macio, bonito e técnico para agradar os corações. E não é dessa maneira que Deus quer. Pode ter ser técnico, mas não passe a mão por cima do ego de igreja nenhuma. Porque muitas vezes Deus está cobrando de você e de mim algo que Ele quer falar para a igreja diretamente. Nem sempre o que Deus quer falar é macio. Não seja eu e você provedores de coisas que venham a contrariar a vontade de Deus. Mas sejamos nós diretos, seco e objetivo. O alvo é esse. Deus está mandando falar assim, é assim que eu vou falar. Nunca venha para o púlpito trazer uma palavra que é tua, mas sempre desempenhe um papel de exercer a vontade de Deus. Deus se sobrepõe sobre nós. E Ele que ainda está no controle da tua vida, né? E da minha vida. Olha Ele aí, ninguém vai tirar a tua vitória. Saudades, meu amigo, estamos juntos. E não esquecemos de vocês em nossas orações. Felicidade, Pastor Ronaldo Silva. De fato, nós somos amigos há muitos anos já, né? Que Deus abençoe teu ministério, tua esposa, seus filhos, a qual eu fiz parte praticamente da família do Senhor. Que o Senhor continue, o nosso Deus, te dando, todos os dias vejo as mensagens que o Senhor manda. Nem sempre respondo, só leio, ouço o hino e as suas orações, né? Que Deus abençoe. Estamos aí, um orando pelo outro, né? Júnior Rezende, a paz do Senhor, varão. A paz do Senhor, Júnior Rezende, se eu não estou enganado, é o Júnior lá de Nova Olímpia, meu amigo. Nós congregamos junto na igreja, não me lembro o nome agora, Júnior. Mas a gente congregou junto. Vida nova, né? Vida nova. Então, o que eu estava falando aqui? Eu vou continuar falando. Você, quando tem um chamado, não tente acompanhar ninguém. Tente desenvolver esse chamado. Afinal, qual é a tua função dentro da igreja? Qual é a tua relação com Deus? Qual o tamanho do comando de Deus na sua vida? Ah, pastor, eu vou só até onde eu estou agradando. Porque eu quero ser famoso, eu quero ser o Marco Feliciano. Não, irmãos. Nenhum de nós somos iguais. Às vezes não temos aí um português bem alinhado, talvez não ajudamos a você e nem a ninguém com os propósitos de B e de A. Porque quem é servo de Deus é diferenciado. Ele faz a vontade de Deus. E pronto, e acabou. Ah, mas a igreja não gostou. Ultimamente nós estamos muito dodói. O que é dodói, pastor José Carlos? É aquela igreja que já acostumou tanto com doce que dá dor de barriga se colocar fel. Lembre bem que a Bíblia diz que a palavra é como uma espada de dois gumes. A palavra, ela tanto amacia, ela tanto abençoa, ela ao mesmo tempo ela alimenta, mas ela também é correção. E é isso que muitos de nós não queremos. Quando fala em correção, a igreja diz: quem que é esse aí? Jesus é só amor.
Não é por aí. Tua Bíblia e minha Bíblia vai deixar bem claro diante de todos que o nosso Jesus também é juiz. E temos que ter um certo cuidado em levar a palavra de Deus de qualquer jeito, ou querendo atrair para nós todas as atenções. Se Deus mandar mel, você vai entregar mel. E se Deus mandar fel, assim será. Você vai aplicar aquilo que Deus está te indicando a fazer, ou te mostrando para que você venha a fazer. Mas nunca faça o teu querer dentro da igreja. Porque tu és um vaso, e se tu é um vaso preparado por Deus, lembre bem que você vai passar também por muitos sacrifícios. Mas em todos eles, tu serás mais que vencedor. Porque Deus é quem te justifica, né? Olha o que diz o livro de Lucas 6:22. Vamos entender o que eu estou falando hoje aqui. Bem-aventurados sois quando as pessoas vos odiarem. A gente não vê nem quase pastor nenhum falando disso. Bem-aventurados sois quando as pessoas vos odiarem, vos expulsarem do convívio delas, vos insultarem, excluírem vosso nome, julgando execrável por causa do Filho do Homem. Você está preparado para isso tudo? Porque a Bíblia diz que se você vive desta maneira, por falar a verdade, por viver sobre o controle da verdade que é o Senhor, se você vive tudo isso, e tem aguentado calado, mas continuado com a tua rota sempre para frente, ouvindo o que Deus tem de melhor a ser aplicado dentro do povo dele. Se tu és essa ferramenta, esteja pronto para esse versículo. Bem-aventurados sois. É assim que o Senhor vos chama. É assim que o Senhor se dirige até a nós, nos chamando de bem-aventurado. É bonito esse nome. Poxa, se eu sou bem-aventurado, então a minha vida deve ser um doce. Tudo que eu falo, Deus faz. Nem sempre. Se fosse assim, Elias não ia para as cavernas. E outros profetas. Se fosse assim, sempre Deus vai estar testando também a ferramenta que ele tem. Nós tivemos aí profetas como Jeremias, Isaías, Elias, Eliseu. Esses 4 homens sofreram muito por questão ao chamado que eles tinham. Mas hoje em dia, a maioria de nós não estamos mais exercendo esse papel e nem reconhecendo esta palavra para os vasos, para mim. Essa palavra é para mim. Bem-aventurados sois quando as pessoas te odiarem. Se estão te odiando, é porque algo que você vem fazendo está contrariando em muito a igreja dos dias atuais. Que só vê bênção. Que só vê uma aplicação de uma palavra que te manipula, que vai sendo cauterizado dentro da sua e da minha cabeça, e daqui a pouco, quando Deus mistura o caldo, que ele engrossa um pouquinho o caldo, nós viramos para o pastor e diz: quem é o Senhor? O Deus que eu sirvo, ele é amor. Não devemos nós aplicarmos só um lado de Deus, mas devemos estar atento a todo e tudo quanto Deus nos manda fazer, porque Deus é bem temperado. O crente que serve a Deus com fidelidade, ele é bem temperado. Ele está pronto para o gozo e a alegria, mas também está pronto para qualquer momento ser recusado pela própria igreja dele. Desde que você faça a vontade de Deus, alinhado a tudo que ele quer, pode ter certeza de uma coisa: coisas difíceis virão, mas em todas você e eu vamos sobreviver. Talvez nunca do modo meu ou do modo seu, mas o que você tem que entender
que a presença de Deus na tua vida é o que te basta. Assim o apóstolo Paulo se retrata dentro da Bíblia, aonde ele escreve que basta apenas a graça de Deus, porque ele, tendo a graça de Deus, ele sabia que tinha tudo. Da mesma maneira, Paulo, exercendo esse capricho de anunciar com toda certeza que a graça de Deus lhe bastava, ele não foi de maneira nenhuma diferenciado dos outros apóstolos e nem mesmo dos discípulos. Com exceção de João, todos eles, desde Mateus, Lucas, todos esses homens passaram pelo vitupério da morte. E dá sensação, quando nós olhamos, por que Deus não quis assim? Porque o que interessa para Deus não é essa massa. O que interessa para Deus é que muitos que foram lá atrás, pagaram com o preço da própria vida, é que esse sangue de cada um deles não foi em vão. Paulo foi assassinado. Pedro, Mateus, Lucas, todos esses homens, em amor àquilo que eles defendiam. Hoje, o povo de Deus está tão distante daquela promessa verdadeira, está tão distante da vontade de Deus, a tal ponto que nós hoje somos marionete, a maioria de nós somos marionete nas mãos de alguns homens. E Deus não quer que você seja marionete na mão de ninguém, mas que você seja aliado à vontade dEle. E assim, não importa o que venha acontecer, o importante é que você deve ter certeza que o que te espera no futuro é além de qualquer sacrifício que eu e você tenhamos que fazer. Hoje em dia nós queremos a Cristo, mas não queremos pagar o preço. A maioria de nós não estamos mais prontos. Queremos ser, mas não queremos a parte difícil do queremos ser. Queremos estar todos os dias com uma pregação melancólica. Procuramos as partes mais agradáveis da Bíblia. E ali nós aplicamos a palavra muitas vezes para uma igreja que já está doente, para ficar mais doente ainda. Dependente simplesmente da parte A da Bíblia. Mas a Bíblia, ela é um tempero completo. Você tem e eu temos a responsabilidade de usar a parte que o Senhor nos alerta, que o Senhor nos mostra quão complicado para alguns servir a Deus fielmente. Quão difícil é. Mas aqueles que confiam no Senhor, a Bíblia diz, que passarão, às vezes até pela morte. Mas lembre bem que se um dia você ver alguém perdendo a vida por amor às coisas de Deus, como Cristo assim deixou o exemplo, lembre que ele na realidade não está perdendo a vida. Porque a Bíblia diz que aquele que perder a tua vida, certamente ganhará a vida eterna. Mas quantos de nós estamos aí predisposto ou disposto a nos entregarmos a fazer a vontade de Deus, independente das consequências que virão? Quantos de nós ainda temos na realidade um escudo, a qual o livro de Gálatas relata isso para nós, que nós temos um escudo broquel. O escudo broquel, ele te defende, mas muitas coisas são de responsabilidade nossa. Se ele te der um escudo, o escudo não está pelo comando da voz tua. Você tem que saber o peso desse escudo. E tem muitos que nós
que não sabemos nem o peso da espada, muito menos do escudo. O escudo tem um peso. O escudo você tem que se alimentar da palavra todos os dias para se fortificar e levantar ele na tua frente e dizer: vou eu atravessar e esse escudo vai me defender. Mas depende muito da sua determinação, da minha determinação com relação a usar o escudo. A Bíblia diz que o Senhor acampa ao redor dos que o temem. Mas tu tem acreditado nisso? Ou na hora você corre igual muitos que eu estou vendo aí? Corre do real propósito de Deus. E diz: não, desse jeito não. Eu quero na realidade uma igreja com bastante gente. Entre, irmão. Pode vir de biquíni, de cueca para a igreja, está tudo certo. O importante é que ele não está olhando você por fora. E é aí o nosso grande engano. Deus quer sim reverência a Ele por dentro e por fora. Não só através da sua boca, mas na sua maneira de agir, falar, de ser. Tudo isso está vinculado a Deus. Se procede de Deus, você vai ter reverência sim a esse Deus. Em todos os lugares. Não pensa tu e eu. Nós podemos estar numa mata só nós. Sozinho. Mas lá os olhos de Deus estão te contemplando e me contemplando. Não há nada que você faça que Deus não esteja vendo. A Bíblia diz que Deus sonda o coração do homem. Quantas pessoas aí têm pensamentos tão ruins? E eu lá atrás eu dizia que eu era ruim. Não, mas eu conheço pessoas que estão no meio do povo de Deus, que não tem nenhum caráter. O mal não é aquele que vai lá e tira a vida do outro, não. Mas o mal é aquele que maquina também coisas ruins. Tem muitos de nós que ainda não estamos de maneira nenhuma posicionados segundo o querer e a vontade do Pai. Ainda maquina o mal contra o teu próximo. É frio, é calculista, é covarde. Esses de maneira nenhuma, a Bíblia diz que alcançarão o reino do céu. Deus é categórico. Que não se alia a eles e nem vai ter misericórdia deles. Agora você que se predispôs, está aí na dianteira da obra de Deus, aplicando aquilo que Deus realmente quer, você pode ter certeza que a tua igreja nunca vai encher de lotar, não, de jeito nenhum. Ela vai estar sempre meio que vazia, porque ali existe um pastor determinado a aplicar a palavra de Deus como ela é. Então por isso você vai ter muitos inimigos, às vezes até dentro de casa. Pessoas que vão estar ao contrário de você, totalmente ao contrário. Que vão te desmerecer. Esteja preparado para isso. Muitas vezes vai chegar e dizer: você fala tudo errado. Não é assim. E às vezes não é longe da gente, não é pertinho. E não admira você de jeito nenhum, nunca te elogia, espera isso, viu? Porque você está fazendo, você trabalha de uma maneira que agrada ao Pai e desagrada praticamente a todos que estão em volta. Porque você trabalha com sim, sim, não e não, que passar disso é procedência maligna. Então sempre você vai desagradar. Você nunca vai ter apoio praticamente de ninguém. Você nunca vai ser admirado por ninguém pelas palavras que você diz. Você nunca vai ser elogiado por ninguém, nem mesmo pelo marido, pela esposa, pode esperar isso. Você vai ver muitas vezes pessoas em volta de você dizendo: mas que pastor, que prega tão bonito. Mas você nunca vai ouvir isso, viu? Das pessoas que dizem que te amam. Dizem. Porque quando a gente ama, a gente admira. Mas você que é servo de Deus já fica ligado nisso. Que toda a honra e toda a glória vai para o Senhor.
e não para você e para mim. Lucas 6:21 diz assim: bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurado vós que neste momento estáis chorando, pois haveis de sorrir. Você vê que a palavra sorrir é um presente que muitas vezes não está, é um futuro que não está no presente ainda, nessa palavra. Vocês já repararam que está escrito? Bem-aventurado sois quanto? Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurado vós que neste momento estáis chorando, pois haveis um dia de sorrir, ou haveis de sorrir. Vê que tudo, essas duas palavras, tendes fome, é o momento que nós estamos vivendo. Estais chorando, é o momento que nós estamos vivendo, é o presente. Mas Deus nos faz uma promessa nesse mesmo versículo para o futuro. Como assim, pastor Zé Carlos? Ele diz: tereis fome, mas sereis saciados. Ele diz: sereis. Quer dizer, ainda não foi saciado. Estais chorando, pois haveis de sorrir. É uma promessa que Deus faz. E muitas vezes nós não entendemos. Será que isso é aqui na terra? Muitas vezes não é aqui na terra, porque a Bíblia diz que o céu é o patamar supremo da minha e da tua alegria. É isso que você tem que entender. Que as promessas de Deus sempre é vindoura. Ela pode acontecer de imediato? Pode. Mas o que ele diz aqui, ele deixa bem claro: vós que neste momento estáis chorando. Lucas 6, versículo 21. Que neste momento. E nós vamos chorar muito ainda, vamos passar por muito sacrifício. Não significa que nós, como vaso, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor José Carlos, missionária Cida Lima e pastor Gilmar, que Deus vos abençoe ricamente. E vamos continuar aqui para mim não sair da... Então, bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurado vós que neste momento estáis chorando, pois haveis de sorrir. A primeira leitura foi Lucas 6:22. E agora 6:21 vem confirmando algo que está no futuro. Aqui na terra nós vamos sim passar por muitas adversidades. Não quero atrair para você nenhum tipo de glória vindo com sentido dos humanos, dos irmãos. Você não tem que ser aplaudido, não. Lembre que nessa terra tu serás perseguido. Todos nós que nos comprometemos com os planos de Deus, passaremos sim pelo funil muitas vezes preparado pela própria igreja, que vos chama de irmão, te abraça, come na tua casa. Mas quando isso acontecer, a Bíblia diz que nós temos que continuar amando-os. Ah, pastor, eu não consigo. Então você não vai para o céu, não. Você tem que continuar amando eles. Talvez de um modo diferente. Amar, como eu sempre digo, tu não precisa estar lá dentro da casa do outro, né? Mas a palavra diz que tudo tem um momento. Tem de fome, o Senhor está aí para saciar a tua fome. Momentaneamente ou eternamente. Maria Cissa, boa noite, a paz do Senhor, família linda. Obrigado, que Deus vos abençoe. Bem-aventurado vós que tendes fome. Essa palavra tem duplo sentido. Que tipo de fome nós estamos falando? Há pessoas que a fome dele não é de alimento. A fome dele é de conhecer a palavra de Deus. Porque todavia, quando você e eu conhecemos a palavra de Deus, nós somos pessoas totalmente diferentes de quem não conhece. Quem conhece tem confiança.
Quem conhece é determinado. Quem conhece, não falta ali uma palavra de conforto, ou seja ela a palavra que Deus vos enviar, você vai estar com ela já na boca. Quem conhece permanece firme. Quem conhece não desiste. Quem conhece acredita, e quem conhece carrega a tua cruz até o fim. Porque ele sabe que é no final deste caminho que nós vamos receber a nossa coroa, a qual está sendo preparada para cada vida que obedece ao Senhor. Mas muitos de nós não. Muitos de nós já vendemos a nossa coroa lá no céu faz hora. Vendeu, pastor? Vendeu, e vendeu bem vendido. Vendeu para Satanás. Diz, não, isso aqui tem que ser assim. E começa agora a confrontar silenciosamente e leva com ele uma multidão nessa desobediência dele. Ou dela. Hoje a gente está vendo de tudo aí, né? Mas nós temos que se ligar em Deus. Confiar nele. E buscar matar a tua fome na palavra. Mas vai ter choro? Vai. Isso aí vai mesmo. Dói. Tem dia que dói a solidão. Tem dia que dói de você saber que pessoas que você já admirou tanto, que hoje não te dá crédito mais por simplesmente você fazer a vontade de Deus como Ele quer que você venha fazer. Profeta nenhum, missionário nenhum que convém com as coisas de Deus, ele tem muitos amigos. Eu sou uma pessoa de poucos amigos, eu não tenho muitos amigos não, porque muitos me têm como um pastor muito duro. Ou talvez eu não fale o que eles gostem, mas meus amigos que eu tenho são amigos de verdade, são pessoas que conduzem as suas vidas de uma maneira que todos notam quão grande é Deus na vida deles. Procure estar do lado de pessoas que são assim. Procure estar do lado de pessoas que emanam a glória de Deus na vida, mas tem uns crentes que, pelo amor de Deus, tem crente que Deus já repudiou alguém, mas o crente está lá insistindo, não, porque o dízimo dele é bom. Lembre bem qual é o propósito de Deus para cada vida nossa, não é dízimo. O propósito dele é preparar cada um de nós e levar para o céu. Mas Deus deu livre-arbítrio para alguns, né? Vocês sabiam que livre-arbítrio não é para todo mundo? Ah, pastor, não é para todo mundo não. Quando a gente lê aquele versículo, não foste tu que me escolhesse, mas eu escolhi a vós. Presta bem atenção. Você vê que a direção aí é de Deus, não é do homem. Não foste tu. Olha, presta bem atenção quando o livre-arbítrio para algumas pessoas não existe. O próprio Jesus não existiu. Porque quando Deus te tem como um vaso, você vai ter que fazer. Então não existe livre-arbítrio para algumas pessoas. É poucos, mas não existe. Aquele outro versículo que diz, muitos são chamados, poucos escolhidos. Vocês já leram, prestaram atenção nele? Talvez eu possa estar errado, né? Mas eu entendo que aquelas pessoas que não foram escolhidas, não é que elas não vão para o céu. Porque escolhido é você. O escolhido é você. É o escolhido a desempenhar um papel dentro da igreja diferente, ou no meio do povo de Deus. Você é especial. Como assim Deus escolheu Moisés, escolheu Abraão, escolheu Jacó, escolheu Davi? Repare bem de onde Deus tirou Davi. Então não foste tu que me escolheu, mas eu escolhi a vós.
Nem todos que são chamados serão, muitos são chamados, poucos escolhidos. Esse pouco é você que contempla e obedece à vontade de Deus sem se desviar 1 centímetro. É você que se compromete, você é diferente. Não significa que aqueles não são chamados, eles são chamados. É como no céu existe hierarquia, existe vários tipos de anjo totalmente diferentes um do outro. Mas aos olhos nossos tudo é anjo. Mas existe serafim, querubins e aí vai um monte de anjos. Cada um deles tem um papel. E tem um tipo de anjo que, ai de mim, se eles aparecerem. Eles não têm acordo. O papel deles é extremamente terrível. Pastor, não pense que anjo é bonzinho não, porque eles vêm seguindo uma ordem, são preparados para isso, por isso que eles são diferenciados. A Bíblia diz que do nosso lado há um anjo que acampa. Eu não sei o modelo dele, quem é ele. E nem quero saber. Só sei que ele é gente boa. E que só sei que ele é um presente que Deus me deu. E eu já senti a presença, muitas vezes, em momentos difíceis da minha vida, eu sentia que algo estava do meu lado. Você nunca sentiu isso? Nós nunca estamos só. Muitas vezes ficaremos só por questão da nossa desobediência. Mas se você for fiel, viu? E estar sempre ligado a Deus, você pode ter certeza de uma coisa. Tu é mais que vencedor. João 16:2 diz assim: eles vos expulsarão das sinagogas. E mais, chegará o tempo quando quem vos matar pensará que está prestando um culto a Deus. Isso nós já vivemos. Não é isso? João 16:2, eles vos expulsarão das sinagogas. Vocês acham que o sistema que está vindo aí não é para expulsar nós das nossas igrejas? Vai ser bom que a gente vai saber quem é crente, né? Quem é mesmo ligado a Deus. Porque quem for ligado a Deus, independente se vão fechar a igreja ou não, até às vezes eu digo que quem está acelerando isso é o próprio povo de Deus. Homens que sentam no meio da cadeira aí, que deveria estar dando exemplo, né? Mas usa a obra de Deus para benefício próprio, como eu sempre falo aqui. E Deus lá de cima está enojado. Tem igreja que ele já não tem mais a direção. Assim pensa o homem. Mas quem escreve o dia do amanhã ainda é Deus. E ele vai sim permitir coisas para que o povo de Deus venha levar um saculejão para ficar ligeiro, para lembrar de quem é ele. Às vezes Deus permite a dor na nossa vida para nós lembrarmos dele. Que a gente vai achando que está tudo bem. Vamos levando assim, cada dia mais se distanciando do real propósito de Deus para as nossas vidas. E aí Deus lá de cima fica olhando, mas peraí, eu liberei meu filho passou por um processo da cruz. Eu que fiz esses cabeçudo desobedientes. Eu que fiz cada um. Aonde é que está a gratidão deles? Hoje em dia a gente vê mais ingratidão do que gratidão. Estamos nós confundindo. Deus não está aí, ele está disponível para todos nós, mas ele não é empregadinho teu e nem meu. E se realmente você pensa em um futuro estável, tranquilo e em paz, que é a vida eterna, você tem que se dedicar. Não tem para onde você e eu ir. Ou é isso ou é inferno, já bagunça logo a vida, sai de dentro da igreja, mas não fica enganando ninguém. E nem a si mesmo. Porque muitos que pensam que estão enganando, na realidade, estão cada vez mais agranjando uma negatividade diante de Deus, que um dia essa sacola vai encher. E Deus vai te apresentar e me apresentar todas as nossas falhas. E é por isso que muitos de nós seremos lançados no lago
de fogo, aonde o bicho não morre e o fogo não cessa. Olha, pastor, pode ter certeza disso. Eles vos expulsarão. Esteja preparado para isso. Quem está fazendo a obra de Deus realmente de verdade vai ser perseguido. Mas lembre bem que você não está sozinho. Tiago, capítulo 1, versículo 2 diz: feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Vocês estão entendendo agora? Que é bíblico isso? Sempre falo isso aqui. Feliz a pessoa que perseverar, que segue adiante na provação. Porquanto, após ter sido aprovado, receberá o prêmio. E que prêmio é esse? A coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Vocês estão entendendo? Que existe sim uma aprovação. Não é de qualquer jeito, como eu vejo as pessoas aplicando aí hoje. Não, é assim mesmo, continue do jeito que você está. Estava bebendo, continue. Se estava adulterando, tem 2 mulheres, como eu já vi aí, pode. 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 Aqui tudo pode. Virou casa da Maria Joana aqui. Não, a casa de Deus, a casa de oração. A Bíblia diz que ela tem ordem e decência. É diferente. É para os diferentes. É os muitos chamados que no meio existe poucos escolhidos. É para os poucos escolhidos. Administrar, fazer a vontade de Deus até então, seguindo tudo que Ele orienta. E não o que eu dá na cabeça minha. 1 Pedro 4,12 diz assim: se sois insultados por causa do meu nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Esse é o último versículo de hoje. Quer ser chamado assim ou quer ser visto assim? E sobre a tua vida o Espírito de glória, o Espírito de Deus reflete? Que as pessoas possam ver? Entenda que muitas vezes sereis insultados, humilhados. Eu já passei por muito disso. Pastores dizer: aquele lá na minha igreja não prega não. Não prega, a igreja é tua. Daqui a pouco olha eu lá. Porque a casa, quando está no controle de Deus, a interferência humana não tem poder para quebrar de maneira nenhuma a vontade de Deus. Daqui a pouco, passou um ano e pouco, olha eu lá. O mesmo pastor, toma. Na Barra. Teve pastores que mandaram recado: aquele lá não pisa aqui. Não pisa mesmo. Eu fui, preguei lá, poucos dias o escândalo dele. Caiu. Mas eu fui antes que ele saísse. Estive lá pregando, preguei aquilo que Deus mandou. E ainda disse que naquele lugar Deus ia descer obreiros. Eu disse não, eu fiz o que Deus me mandou fazer. E poucos dias depois foi revelada a casa. Adúltero velho, com amante já barbuda. Entende? O que é a amante barbuda? É aquele que já está ali no convívio, vive junto contigo. Né? E a igreja, quando o cego guia cego, de maneira nenhuma aquilo vai ser revelado, porque a igreja não tem esse ensinamento, não tem esse conhecimento e só vive de retetel. Mas aonde a palavra de Deus emana a glória, aonde a palavra de Deus é aplicada, emana a glória de Deus. E aonde a glória de Deus, de maneira nenhuma, a escuridão sobrevive. O errado sobrevive. Não vai sobreviver. Porque alguém vai revelar isso através do nosso Senhor Jesus. Vai colocar em pratos limpos. Vai ser revelada a podridão. E ela tem que sair. Porque a Bíblia diz que a escuridão não habita com a luz. Não tem como.
Mas tem igreja que já está tão contaminada que está o púlpito, está para baixo, está para cima, está todo mundo. Ali o pastor sabe, às vezes o pastor faz parte disso. Apoia. E isso nós temos visto, não só pastores, mas membros, líderes, mulheres líderes, missionárias. Ai, todas, pastor, é todos? Não, não estou falando isso. Estou falando que existe. Misericórdia, o senhor gosta de tocar nos ungidos do Senhor. Não é mesmo? Eu não toco nenhum ungido do Senhor, não. Muito pelo contrário. Os ungidos do Senhor aqui, aí eu coloco eles lá no lugarzinho deles. Existem muitos entre nós, eu sempre digo, que são homens e mulheres honrosos, que pagam o preço. É isso que eu ensino aqui. Tem muitos de nós que sofrem nos dias de hoje, por amor à obra de Deus. Quer dizer que esses eu posso falar, e os que são bode eu não posso falar. Está tocando no ungido do Senhor. Estou tocando não. É que no nosso meio, muitas vezes, o Senhor nos mostra, mas nós estamos tão assim, já dentro de um que não pode. Mas quando nós lemos lá para trás o que os profetas faziam, o último deles, na minha concepção, João Batista. João Batista foi morto por quê? Alguém aí sabe? Eu sei. Ele foi morto não pelo trabalho que ele fazia lá. Até tem um certo ponto que ele escreve, a Bíblia deixa escrito que ele disse para uma multidão: bando de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Acha que João morreu por isso? Não. João era um profeta. Deus mostrava as coisas para João Batista. E ele vê, quando chega um certo cidadão que era do governo, né, com a esposa do próprio irmão. E ele revela isso. O que ela pediu? Eu não vou lembrar o nome dela agora. Ela pediu a ele que trouxesse a cabeça de João em uma bandeja. E assim fizeram. Ele morreu por quê? Por que João Batista morreu? Porque ele desempenhava e fazia aquilo que Deus mostrava para ele. Não pense que nós estarmos em Cristo Jesus não significa que Ele vai nos livrar disso. Às vezes até livra. Mas tem um resultado. Aqueles homens serviram de exemplo para nós. Para que fortalecêssemos nós de dentro para fora. Quão bom João Batista perdeu a vida física. Mas vocês sabem onde é que está João Batista hoje? No seio de quem? Com certeza um dia, se você e eu chegarmos no céu, teremos o maior prazer de Deus mostrar, aleluia, o início de tudo isso. E com certeza João Batista vai estar lá. O Senhor mostrar, foi aí que começou o tempo da graça. Diz tempo da graça, mas esteja preparado para ser insultado, como eles foram insultados, açoitados e crucificados, mortos, degolados, torturados, arrastados, escalpelados. Vocês sabem o que é ser escalpelado? É arrancar teu couro vivo, meu couro vivo. Eles passaram por isso, para nós hoje estarmos brincando de não falar a verdade, não falar o que diz a Bíblia. Não, vamos, aqui a meta é agradar, cuidado com a ética. Vai muita gente para o inferno junto com a ética. O Senhor não é o pai da ética, não. De jeito nenhum. O Senhor não tem ética com ele, não. O Senhor, a Bíblia diz que ele tem amor, que ele é longânimo. Mas também a Bíblia diz que ele é sim, sim, não e não. Foi Salomé, é isso mesmo. Foi Salomé, pediu a cabeça de João Batista. Eu não lembro, irmãos. Se eu não tiver assim, para me lembrar, eu não lembro. Mas eu conto a história e quem está aí
automaticamente lembra de quem é. Salomé chegou lá no meio do povo. Vamos ver o que esse homem está falando. Mas foi de cara, falou: tu não é mulher dele. Nossa, ela saiu muito brava. Porque ele falou uma verdade. Então esteja pronto ou pronta para passar por esse vitupério quando você estiver anunciando ou apregoando esta palavra em qualquer ambiente. Muitas vezes a palavra vai de encontro com o erro de alguém e a pessoa não gosta. Eu morei numa cidade chamada Passagem Franca, no Piauí. Para frente, um pouco, é Picos. Mas tinha uma vila no meio lá. E eu vi o pastor sofrer muito ali. Ele pegava uma caixinha, lá tem muito caju. E eu sempre via ele porque eu ia de tarde buscar caju de Passagem Franca para essa vilinha. Então eu ia na parte da tarde, não catar o caju, pegar o caju que a turma tinham catado. Eu trazia para Passagem Franca, depois ia para Barreira. É isso mesmo, Barreira, Barro Duro, um negócio assim. Era para Barro Duro que ia, um negócio assim. E logo para frente já é a capital, né? E aí eu vi o quanto esse pastor passou. Pessoas batendo nele na rua. Eu só ouvia falar. Ele já andava de cabeça baixa. Uma cidade que os muros eram feitos de macumbaria. Tinha um despacho atrás do outro. Fábio Almeida, paz do Senhor, pastor José Carlos, a paz do Senhor. Já estou terminando aqui. Então, esse homem passou por 1 Pedro 4,14, que está dizendo: se sois açoitado por causa do meu nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória e o Espírito de Deus. É 1 Pedro 4, versículo 14, que está escrito isso. Eu vi esse homem viver esta palavra. Glorifique a Deus por você servir a Ele ainda com liberdade. Mas não amoleça, não deixa de interceder, não deixa de exercer o seu papel como homem e mulher de Deus. Para com essa conversa: ó Pai, me dá. Não, está na hora de você dizer: Pai, nos ajude nessa caminhada. Nos prepare para os dias difíceis. Porque eles estão chegando. A igreja do Senhor está sendo perseguida em muitos países. Tem países que já nem tem mais. Criaram lá uma seita e todo mundo tem que ser aquilo. E você e eu somos responsáveis pela caminhada da igreja do Senhor na terra. Pois sois bem-aventurados aqueles que praticam, que sofrem em favor do meu nome. Assim a palavra diz. E a palavra de hoje é essa. Eu quero que Deus abençoe a todos de maneira sobrenatural. Que te dê-vos ânimo e vocês nunca desistam de quem vocês são e quem vocês representam. Que sejam atalaias cada dia mais abençoadas pelo Senhor, confiando plenamente que Ele vos ajudará a chegar ao final deste caminho. Que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, seus filhos, a tua e a minha saúde, e colocar cada vez mais em nós, aleluia, tudo aquilo que Ele desejar, porque é tempo dele acordar uma igreja que está dormindo. E talvez ela esteja dormindo, você esteja dormindo, mas o Senhor diz: que estou à porta hoje, abre ela que eu quero ir em teu socorro, aleluia, e fazer a diferença. Quero te dar neste momento, tempo não, porque tempo nós não temos mais, mas quero te dar todo o poder do Espírito da glória e também o Espírito de Deus, te encaminhando e colocando em você e em mim, todo dia, mais força para continuarmos em direção ao objetivo, que está lá no final. Glorifico a Deus pela vida de cada um. Vós sois abençoados.
por dar crédito à palavra daquele que vive e que reina. E seguimos sempre, amai-vos o seu próximo como a ti mesmo. E sempre, sempre, não olhando para o prejuízo que você já teve, pela perseguição que você vive, mas olhando simplesmente para o impossível que Deus tem ainda a fazer na minha e na tua vida. A paz do Senhor, pastor Raí Silva, que Deus vos abençoe, meu filho. Então é isso. É isso. Se você confiar, vai dar certo. Não importa quem está falando ou por onde você já passou, por cada luta que você praticamente diz que perdeu, mas cada luta que você pensa que perdeu, na realidade você ganhou, porque você ganhou a estrutura onde ninguém vê. Talvez, quantas vezes você já pensou aí em suicídio? Quantas vezes você já disse, olha, para mim não vai dar em nada, eu não tenho futuro nenhum. Mas Deus lá de cima diz, eu te amo do jeitinho que tu é. Eu te amo assim. E eu vou mudar o quadro da tua vida, porque tenho eu uma promessa contigo. Não importa quem você seja, de onde você veio, o amor de Deus, talvez por aqueles que dizem que te ama, talvez eles não aplicam isso, mas o amor de Deus é realidade na minha e na tua vida. Esse vos ama de verdade. Não fica aí esperando ser correspondido pelas pessoas. Porque a partir do momento em que Deus lançar toda a misericórdia dele para a minha vida e para a tua vida, as pessoas terão que te engolir, porque tu é especial, porque tu tem se aplicado a adorar a Ele, a servir a Ele, e com todas as suas falhas e minhas falhas, Deus assim nos ama e te chama nesta noite de menina dos olhos dele. Lembre bem disso, que muitas vezes você vai se sentir sozinho, sozinha, mas olha de lado, olha dentro de você, que há lá o Espírito da glória, o Espírito Santo, o Espírito de Deus habita. Por mais que todos te rejeitam, talvez pelo jeito que você é, pela falta de condição financeira que você tem, ou talvez por não te entenderem mesmo, não importa quem é você, Deus ainda tem uma porta delimitadamente aberta, escancarada, sem nenhuma trava no meio. Basta você dar crédito, entrar por ela, glória a Deus. E não importa quem está falando, quem deixou de falar. O importante é o que Deus tem para o presente na tua vida e também para o futuro. Eis que estou à porta e abra neste momento e entregue tudo que você sente ou que vive. Sei muitas vezes o que você passa, porque eu também passo. Tem dia que dá vontade de gritar, enfiar dentro de um buraco e dizer, por que, Pai? Tanta rejeição. Por que, Deus, tanta perseguição? Ele diz, olha, meu filho, eu não estou vendo nada para você dizer por quê. Basta olhar para mim, que nada disso vos atingirá. Porque eu sou a tua fonte de renovação. A Bíblia diz que tem vida e vida com abundância para cada um que beber desta água da vida. Tenha fé. Tudo Deus é capaz de reverter. Sério, pastor? Sério. Deus reverte. Deus reposiciona. Basta nós darmos lugar e confiar nele 100%. Viu? Às vezes você diz, eu não confio em ninguém. Porque as pessoas já te feriu, ou você também já feriu, a tal ponto que a gente não confia mais em ninguém. A gente está sempre esperando ser repudiado. Eu já vivi muito assim. Mas tem uma pessoa, tem um Deus, que ele diz, eu sou o caminho, entra por ela. Entra por ele e veja como eu sou Deus de proteção, como eu vos amo. Mas para isso é preciso nós nos esforçarmos e passar por outro lado dessa porta. E os seus olhos se abrirão. E tu verás que o caminho é muito mais
florido do que você imagina. Teu tempo de deserto lá para trás está acabando, assim diz o Senhor. Porque tenho eu maná novo para te entregar nas tuas mãos. A partir do momento em que você lançar toda a mágoa fora, toda a tristeza, e dizer eu sou especial. Não porque sou diferente, é porque antes mesmo de conhecer este mundo a qual eu vivo, Deus já tinha um plano determinado para a minha vida. Há um hino que diz, você é especial, você é especial, lembre disso. Você é único. Ninguém é igual a você. Lembre disso. E às vezes, por ser diferente, as pessoas repudiam, machucam. Desde o chamado que você tem. As pessoas não gostam muito de mim por questão desse chamado meu. Ao mesmo tempo que eu estou falando uma coisa que agrada, se Deus mandar eu falar uma coisa que dói, eu vou ter que falar. Porque afinal, barro não discute com oleiro. Já viu barro discutindo? O barro dizendo, não, eu não quero ser tijolo 8 furos, não. Eu quero ser tijolo inteirinho. Não, quem decide é o oleiro lá. Não, tu vai ter 8 furos e acabou. É assim, barro não discute. E a Bíblia diz que nós somos barro na mão do oleiro. Ele amassa do jeito que ele quiser. E assim agradeço a todos, em nome de Jesus. Vamos orar para a gente ir jantar, né? Bendito Deus, nosso Pai. É muito prazeroso estar aqui todos os dias, meu Pai, dando ênfase e honrando o Senhor com tudo aquilo que nós temos no nosso coração. Que o Senhor, Pai, seja exaltado sobre todas as coisas. Visite, meu Deus, nesta noite o coração de cada um, depositando neles a tua real confiança. Que eles venham, Pai, não ser mais manipulados pelos homens, mas que eles dê crédito à tua verdadeira vontade. Que eles venham, Pai, caminhar firme em direção ao caminho a qual o Senhor designou para cada um de nós. Deus, nesta noite eu apresento a vida da irmã Josefa nas tuas mãos. Os seus filhos, seus genros, noras, seu marido e tudo aquilo a quanto eles tocarem. Que o Senhor visite a saúde dos dois e assim, meu Deus, cresça cada dia mais na vida deles. Pai, apresenta a vida do Júnior, Pai, o Júnior Passamai, e a sua esposa Kelly. Que o Senhor continue abençoando ricamente a saúde e tudo quanto eles tocarem também, Pai. Que o Senhor esteja na frente. Dê, Pai, cada dia mais alegria aos seus servos. Deus, mostra o quão grande o Senhor é. Ah, Senhor, não deixa nenhuma dúvida, nenhuma tristeza parar a vida deste casal. Mas que o Senhor seja a alegria e a resposta de tudo na vida deles. Deus, também nesta noite eu apresento a vida do Diadema, onde ele estiver. Que o Senhor possa, meu Deus, ter o teu nome exaltado na vida do teu servo. Abençoe seus filhos, livra, Pai, de tudo que é ruim, e implantem, e que cresça a tua semente no meio desta família tão abençoada. Deus, também nesta noite apresento a vida do pastor Gilmar, da missionária Cida Lima, o ministério a qual eles estão, e também todos os seus propósitos e sonhos que serão aplicados da agora para frente. Que o Senhor venha ser o orientador, que o Senhor dê saúde, disposição e muita força para continuar de pé, tanto eles quanto a família, os filhos e tudo quanto eles tocarem. Que o Senhor esteja à frente. Senhor, visita também o coração do pastor Cidercino, da pastora Maria, da irmã Joana e todos os quantos são família. Que o Senhor continue, meu Pai, fazendo a grande obra que o Senhor vem fazendo. Livra-os do homem mau, daquilo que possa dar a eles, Pai, sacrifício e dor, mas que o Senhor esteja sempre orientando cada um deles da maneira mais certa que é a tua. Deus, nesta noite, nós também apresentamos a minha mãe, a saúde dela, todos os meus irmãos, cunhadas e cunhados, que o Senhor possa, Pai, acrescentar dias de bênção e que possam trazer a minha família realmente sobre a tua mão. Que entre nós venha estar, meu Deus, o teu amor e o teu propósito como
fiel procedência, Pai, como o lugar aonde nós confiamos, que nós venhamos a dirigir-se, cada um de nós, para a Tua vontade, e que a Sua vontade prevaleça nas nossas vidas. Deus, também apresento a Anne, a Samira, a minha esposa, o nosso casamento, esse trabalho a qual eu faço aqui, que não represento nenhum ministério aqui, mas eu apresento, que representa os teus mistérios, e aqueles que vêm e que dá, meu Deus, valor a esse tipo de palavra ainda. Ainda há muitos no meio de nós que têm sede, oh Jesus, mas para onde vai não ver mais a tua preciosa palavra sendo aplicada como era, ou como ela deve ser aplicada. Levanta outros guerreiros, outros homens e mulheres, com a mesma visão, com o mesmo propósito. Que o Senhor abençoe ricamente a vida de todos. Visita o coração de cada um que está aí hoje, e daqueles que ainda irão ver esse trabalho lá no YouTube. E assim, meu Deus, que o Senhor tenha o seu nome acrescentado sempre nas nossas vidas. Dê a nós uma noite de vitória, e que o amanhã que não nos pertence, Pai, mas nós temos a certeza, e a certeza é o Senhor, que nós amanhã seremos amanhã, para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor dê mais um dia de oportunidade para que nós venhamos a crescer e crescer, Pai, na Tua presença. Desta maneira nós te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Senhor venha estar com todos, e todos tenham uma noite, mais uma noite, abençoada pelo Senhor. Amém? Amanhã, quarta-feira, a gente está aqui, né? Fique com Deus e até amanhã.